a gente tem Transição Paulista e Thaís com 2 problemas principais. E hoje, cara, o que eu tô analisando bastante, que eu tô vendo muito desconto é a CEMIG. Por que que você gosta de saneamento e por que Sanepar em especial? Boa. Uma empresa de commodity que eu tenho na carteira e que eu pretendo levar para longo prazo é a Klabin. Uma top aqui que eu tenho na carteira e que eu uso muito para poder gerar dividendos na carteira, que é a própria Vale. A gente comentou aqui sobre banco, você falou um pouquinho sobre seguradora também, como BBSEG e Caixa. Eu queria te perguntar sobre as elétricas, porque os investidores iniciantes, às vezes, que vêm para investimento, e de dividendos em especial, eles sempre olham para as elétricas e falam: "Bom, isso aqui é pagador de dividendo, deixa eu comprar". Você concorda com essa opinião? Você acha que é bom as elétricas e qual você mais gosta? Boa. É, a gente Ou não gosta também, pode ser. não, gosto muito de empresa, gosto muito de empresa. Inclusive, eu sempre brinco com os alunos fazem muito figurinha de mim, porque nas lives eu às vezes eu fico meio estressado com quem não quer ler RI, e aí como eu sou médico, né, às vezes eu mando assim para os caras assim, ó, escrevo no receituário controlado. Pra tratamento de alfa baixo, né, se under performance, vai ler RI, tá É, ligado? é isso. E aí a gente conversando sobre elétricas esses últimos semanas, pô, a gente tem as 2 princi eu gosto do filé mignon de elétrica transmissão. Só que Gosto. a gente tem as 2 principais transmissoras com 2 problemas. A gente tem Transmissão Paulista e Thaís com 2 problemas principais. A Transmissão Paulista a gente tem essa preocupação da RBSE que vai acabar em Uhum. 2028, todo esse capex que ela tá fazendo, será que vai substituir só a RBSE ou vai ter RBSE mais um percentual? Uhum. Porque hoje o preço está muito descontado realmente em Transmissão Paulista. Então dá para você coletar muito dividendo, e aí você tem que entender esse risco aí desse ser caro a RBSE, né, e o que que você está esperando com esse capex. Porque tem muita gente que está pensando assim: "Nossa, já está ganhando esse tanto de receita, mas o capex que ela tiver, ela rápido vai aumentar tanto", mas não, na verdade as coisas vão se equilibrar ali, né, Hum. então tem que ter esse disclaimer. E no caso da Taesa, tem o problema das concessões que vão finalizar em 2030. E aí a gente tem juros altos, a Taesa normalmente ela é meio cri-cri para poder arrematar leilão, ela só pega os que realmente dá Mais muito alavancada. mais alavancada, mais de 50% da dívida sobre o que ela tem de patrimônio, então, Uhum. pô, a Taesa ela tem um pouquinho mais de risco. Ela sempre foi minha preferida, mas ela tem um pouquinho mais de risco. Hoje se você for entrar ela aos 32 e pouco, ela até subiu um pouquinho ontem, 0,8%. Vai entrar aí a 32, 33, cara, você tem que entender que tem um pouquinho de risco, que ela pode cair, que ela vai cortar dividendo. A Thaís, ela acostumou muito mal seus acionistas, Sim. né, ali em 2020, porque ela era indexada à GPM, o GPM subiu 32%, ela pagou 14% de dividendo yield. É. Aí pagou 14, pagou 12, pagou 10. Ela vem, corta dividendo, fala que vai cortar dividendo, porque ainda não aconteceu, né, mas fala que vai cortar dividendos, você vai pagar lá seus 6, 7%, o pessoal vai ficar triste e vai vender. Mas na verdade, pô, 6, 7% já é muito, Sim, é muito. isento de IR, né, lembra? Isento de e tem esse detalhe ainda que a gente Uhum. nem cita, né. Então, Transmissão Paulista e Taesa, as 2 são boas opções, depende do risco que você quer correr, né. Uma vai secar um pouco da fonte em 2028, a outra vai secar um pouco da fonte em 2030. Elas têm esse intervalo de tempo para poder fazer investimentos, para aumentar a fonte, né. Então a gente tem que dar uma olhada sobre isso. E hoje, cara, o que eu tô analisando bastante, que eu tô vendo muito desconto é a CEMIG. A Concordo cem por CEMIG cento. Pô, eu ia falar de Semig agora. CEMIG é onde eu tô fazendo meus aportes agora Também acho. nas elétricas, porque é uma empresa que tá, pô, perfumando pra caramba, virou, assim, uma impressora de dinheiro mesmo. E aqui no Brasil, como a gente falou, o mercado é muito ineficiente, qualquer noticiazinha dá pra você aproveitar, né. Dá. Aí tem aquele problema lá Volta da da federalização e caiu tudo de novo. não, e olha que loucura, falaram da federalização, caiu. Uhum. Aí a gente teve a oportunidade de compra. Sim. Aí falaram da privatização, você escutou? Subiu. Subiu. É, Aí agora isso aí. falaram de novo da federalização, caiu. Igual Sanepar, Exatamente. cara, igual Sanepar. Então, assim, a gente tem muita oportunidade de CEMIG, eu acho que tá muito descontado, Tá mais óbvio na sua visão tá hoje, mais óbvio do que as outras. entendi. Então tem várias elétricas muito boas. Auren, tipo, Auren também não é um case ruim, ela chegou a bater 7,38, se eu não me engano. É. Tá alavancada pra caramba e tal, é um negócio muito mais pra longo prazo, Sim. mas também é uma boa empresa. Mas hoje, olhando para o curto prazo, assim, e pra aproveitar a oportunidade de curto prazo, do maior desconto em custo-benefício, custo e oportunidade, eu ia na CEMIG mesmo. Pô, eu concordo também, eu acho que tá bastante descontada. E essa questão da federalização é mais talvez uma assombração do que um fato verdadeiro, assim, porque fala sai, então ninguém você não vai conseguir saber, é meio chute, vai acontecer ou não vai, porque cada hora sai uma notícia. E aí nesse momento você vai aproveitando para comprar preços interessantes, como você comentou aqui. Você falou de Sanepar, eu particularmente não tenho nenhuma empresa de saneamento na minha carteira. Inclusive, até não que eu não acho o setor interessante, mas é uma questão de cuja oportunidade para mim, assim, eu olho para outras coisas Uhum. mais previsíveis, com menos necessidade de investimento, que me pagam mais dividendo, eu acabo comprando as outras coisas. Por que que você gosta de saneamento e por que Sanepar em especial? Boa, é até interessante falar sobre custo, né.
saneamento tem mais custo mesmo, não tem jeito. Tem. Imagina, eu vou quebrar o asfalto ali pra passar um cano Não, pra e poder se você pensar que o brasileiro e na metade do país não tem acesso a saneamento básico, então você tem uma necessidade de investimento grande pra caramba. Lá em Macapá, onde eu morava, cara, era 4% de É saneamento isso básico. aí. É capital do estado, 4% de saneamento básico. Então tem uma necessidade de investimento muito grande, e aí você olha para São Paulo, por exemplo, pô, aqui você passa um cano no asfalto aqui, você atende muitas pessoas, porque é tudo vertical, né. Uhum. Agora você pega o resto do Brasil, cara, é tudo horizontal. Então a necessidade de investimento para atender 10 pessoas num local mais interior é muito maior do que Uhum. aqui na região mais metropolitana. E onde que tá os investimentos delas? Tá em região metropolitana, ou seja, ela vai precisar de muito mais investimento agora. A gente teve o marco de saneamento que induziu elas a investirem pra caramba. E por que que eu gosto de saneamento, cara? Eu gosto de pensar, na verdade, né, e essa é uma tese de investimento que eu já venho carregando muito tempo, que eu quero investir e ter as minhas principais empresas da minha carteira como se elas estivessem vestidas com um colete à prova de balas. Uhum. E aí eu fico pensando, cara, energia, aqui tem gerador, não tem? Tem. Tem, então se acabar a energia aqui tá tudo certo, você só que vai parar de assistir o podcast aí, né. Mas energia, pô, é um setor perene que não tem como a gente deixar de usar. Sim. Banco, sistema financeiro, não tem como a gente deixar de usar. Seguros, a tendência é que a gente seja sempre mais assegurado. Fizeram uns estudos lá nos Estados Unidos onde o aumento da renda per capita das pessoas aumentaram, assim, enormemente em percentual os seguros. E isso aqui acontecer no Brasil, a gente vai aumentar enormemente a necessidade de seguro. E saneamento é a mesma coisa. A gente não vai deixar de tomar banho, não vamos deixar de escovar os dentes, não vamos deixar de fazer nada, mesmo se tiver em crise. Então sim, é um setor perene. Agora, vale a pena? Porque isso é muito importante, né. Hum. Apesar de ser um setor perene, tá barato, que é o que você falou, custo de oportunidade, e aí na minha opinião a Sanepar faz sentido, por quê? Porque ela vai ter aquela indenização, e aí eu vejo É. como custo de oportunidade nesse momento por conta da indenização. É. São 3 bilhões e uns Pode vir quebradinhos como lá. dividendo, né, essa Isso, imagem. isso. E aí se caso volte a ficar barato depois e tal, em relação ao que vai entregar, pô, faz sentido comprar, mas no momento eu acredito que abaixo de 5,30 ali, na minha opinião, tá muito barato. E aí eu comprei bastante Sanepar também ali, justamente para aproveitar desse efeito. Inclusive, outra prova aí que o mercado brasileiro é ineficiente, eu lembro quando eu gravei o vídeo no canal sobre Sanepar, quando soltou o comunicado de mercado, que esse já tinha sido discutido há muito tempo atrás, mas soltou um comunicado de mercado falando que ia ter uma avaliação no final de 2024 sobre a indenização. Uhum. E aí, pô, o Sanepar subiu lá para 6,17. Daí o pessoal parece que tem uma amnésia de 2 meses, a cada 2 meses eles esquecem os fatos relevantes Aí. que eles leram, e aí caiu para 5,20 sem nenhum nada, não tinha fato Aí. relevante nenhum. Você abre o relatório você abre a relação com os investidores, vai lá nos documentos enviados da CVM, não tem nada, e caiu para 5,20. Trade realizando posição. É isso. E aí depois soltaram que foi um novo comunicado de mercado que foi reavaliada a indenização, ela voltou a subir para 6 e pouco. Então, pô, Sanepar é um clássico setor perene aí, que isso não é comum de acontecer, mas é um clássico setor perene que tem uma volatilidade imensa e que você consegue aproveitar. Então eu tô aproveitando nesse caso, né, comprei muito ali a 5,12, 5,10, eu tinha um pouquinho a 4 e pouco, Hã. e aí depois eu aumentei agora a posição a 5,12. Você gosta de empresas ligadas a commodities, assim, para uma carteira de dividendo? Porque isso não é unânime, assim, das pessoas gostarem. Boa. Eu particularmente acho interessante ter empresas ligadas a commodities, as grandes empresas de commodities, geradores de caixa numa carteira, talvez uma posição menor, pelo menos assim que eu faço. Mas tem gente que não gosta, porque tem mais volatilidade, tem mais risco, e até compreensível. Como que você pensa e se você tem alguma dessas empresas? Ô, Tipo Vale, Petrobras, você Klabin. tá uma top aqui que eu tenho na carteira, que eu uso muito para poder gerar dividendos da carteira, Uhum. que é a própria Vale. Vale, boa. A Vale a gente tem ciclos de commodities muito específicos, né, Hum. ela acompanha, se você abre o gráfico do minério de ferro e abre o gráfico da Vale, é praticamente idêntico. Uhum. E por que que eu gosto da Vale? Não é nem por causa dos dividendos que ela paga, porque eu sei que é uma empresa muito boa, eu quero ter ela na carteira, mas se um dia eu tiver que abrir mão dela, tudo bem também. É diferente do Banco do Brasil, por exemplo, eu não queria abrir mão do Banco do Brasil nunca. Entendi. E aí, pra que que eu uso essa Vale? Pra fazer opções. E aí eu faço Ah, você opções faz para dividendo sintético. Vale. Então essa empresa de commodity encaixa muito certinho na estratégia que eu uso para fazer dividendo sintético. Eu faço uma estrutura para poder defender minha carteira caso suba muito, e se tiver que entregar também, eu faço o prêmio com cal e entrego tudo bem, tudo certo. Porque eu sei que no histórico de curto prazo ela tende a volatilizar muito. Sim, Então eu posso, por exemplo, vender uma call a 56, tiver que entregar ela a 56, tudo bem, eu sei que daqui a pouco pode ser que ela volte a cair, porque tem muita relação com o minério de ferro. faz sentido. Então, assim, é uma empresa de commodity que dá para ganhar muito com dividendo sintético, né. Eu fiz tem um quadro no canal que eu comecei, se eu não me engano, a operar opções com Vale, aí eu separei, eu tenho uma carteira só com 500 ações de Vale. Aí o promessa desse vídeo era assim, ó, desse quadro é assim: vamos ficar um ano
operando opções com vale. Eu vou comprar 500 ações, vamos ver se eu vou ter quantas vezes eu vou ter que entregar essas ações, Legal. vamos ver quanto de rentabilidade vai ter no ano e no final do ano a gente vai ver se realmente faz sentido operar opções com vale ou não. E cara, quem só tem vale, na época que eu comprei, eu gravei esse vídeo em abril mais ou menos, estava R$ 59,99, eu lembro que meu preço médio é R$ 59,99, bem certinho. Cara, quem só tem vale, apesar dos dividendos que pagaram, que foi uma, né, foi muito, foi Sim. 4% o último pagamento de dividendo, Uhum. mesmo assim eles estão no negativo. E tipo, essa carteira que eu fiz separada, é 30 mil investidos só separado pra isso, cara, tá com, se eu não me engano, tava 17% de rentabilidade. É. Então assim, Por faz conta muito das sentido, por opções. conta das opções, só dos prêmios coletados. E aí a promessa do quadro é: "Pô, eu vou fazer todo esse prêmio eu vou comprar de fundo imobiliário, pra poder fazer fluxo de caixa e tal, vamos ver quanto que vai render". Faz sentido. E aí a carteira que era 100% vale, hoje já tá tipo 80% vale e 17% fundos imobiliários. Então você não tem necessariamente uma posição estrutural, assim, de longo prazo numa empresa de commodity. Não. É mais para essa estratégia, é diferente dos setores banco, energia, saneamento, seguro, entendi. E aí eu tenho também algumas small caps, tipo BR Partners, que na minha opinião é uma ótima small Sim. cap, que tá no setor financeiro e tal. Uhum. Pô, você compara o lucro de Banco do Brasil, né, você vê o quanto é impressionante, cara. Você compara o lucro de Banco do Brasil, 9,5 bi, e você compara com o BR Partners, Num tri. 500 milhões. Aí você, pô, o potencial de crescimento dessa empresa é muito grande, que se isso aí dobrar, é fácil de dobrar e você vai ver uma valorização muito grande. Uhum. Aí você vê como que ela funciona, a tendência hoje de mercado financeiro é consultoria, ela começou a abrir um braço de wealth management lá, Sim. ela tem muito, serviço de capital, ela vai sofrer agora, o próprio Ricardo Lacerda, CEO lá da BR Partners, falou que vai sofrer agora e tal, mas é uma posição também que estou muito confiante agora em 2025, 2026, principalmente se a gente tiver uma reversão de, pelo menos uma perspectiva de reversão de governo, cara, a bolsa como um todo vai subir pra caramba, Uhum. e as small caps, se bem estruturadas, se você conseguir comprar bons preços ali, porque tem muita coisa que é ruim realmente que não vai dar tempo Com de certeza. sobreviver, né. Uhum. Mas é isso. Tem uma empresa de commodity que eu tenho na carteira e que eu pretendo levar para longo prazo é a Klabin, porque a Klabin é uma empresa realmente, assim, linda de ver, né, cara, Uhum. é um negócio Concordo. muito bonito. Então você vê uma empresa centenária, aí eu estava estudando sobre a empresa, se pensar que uma empresa planta 1000 árvores por segundo é uma coisa de louco, né, você papelão você nunca vai deixar de utilizar, então é uma empresa de commodity, que esse commodity ele é extremamente necessário, né, então, como ela exporta, a gente também sofre a variação do câmbio e tal, então a gente tem uma proteção com o Klabin. Só tem que tomar cuidado com o preço que ela é um pouquinho mais cara do que as outras, né, então sempre quando chega ali muito próximo de R$ 4, a gente não sabe o que que vai acontecer agora com o projeto Figueira ali, mas até 2030 ela vai, né, não vai precisar mais tanto de matéria-prima, então, pô, é uma boa oportunidade Concordo. também Klabin. Pergunta polêmica. O Barsi falou, sempre fala, né, que não gosta de investir em fundos, que acha que não vale a pena, enfim, até o pessoal lá do AGF fala que não investe em fundo imobiliário. Por que que você investe em fundos imobiliários e o que que você discorda deles? Tá, vamos lá, vamos parcelar essa Uhum. pergunta, vamos primeiro assim, É pro corte essa daqui. é vamos parcelar essa pergunta. Cara, os fundos imobiliários, o pessoal ficou com essa falsa ilusão, e aí lógico, não tem como eu discordar do Barça. O Barça é um cara genial, admiro pra caramba, inclusive queria tirar uma foto com ele, né. Então, assim, não é que eu estou discordando do Barça, mas cada um tem o seu método de alocação. Uhum. E dentro de uma carteira onde eu friso fluxo de caixa pra caramba, principalmente pra quem tá começando a investir, pô, você não vai ser um Luiz Barça da vida, né. Você Uhum. demora pra você ser um Luiz Barça, o cara investe há 70 anos. Esse fluxo de caixa que ele tem hoje, ele não tinha antes. Então, dentro de um cenário brasileiro onde as coisas vão ficando descontadas quase sempre, ter uma parte da carteira que te gera renda é bom para aumentar seu fluxo de caixa. E por que que eu gosto? A gente tem essa falsa ilusão de que as ações rendem sempre muito mais do que os fundos imobiliários. E as ações já são feitas para isso. Então não tem como a gente comparar banana com maçã. As ações já são feitas para multiplicar mais seu capital do que os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários são engessados. Eu fico imaginando se os fundos imobiliários eles tivessem a mesma legislação que os REITs nesse momento, que eles pudessem alavancar e comprar as coisas tudo mais barato. Não tem, os fundos imobiliários eles são 95% do seu lucro oferido tem que ser distribuído no semestre e eles não podem se alavancar. Os alavancagens de uma maneira diferente, mas eles não podem contrair dívidas literalmente. Então é mais difícil ele crescer. Como que o fundo imobiliário ganha dinheiro então? Repassando em IPCA, você fica mais seguro o repasse de IPCA e você ganha com valorização dos imóveis, né, então falando mais de fundo de tijolos. E aí você abre lá os principais fundos imobiliários, você vai ver as TIR calculadas, porque você tem que calcular a performance no fundo imobiliário, não tem como você olhar a variação de cota e comparar a variação de cota de ação, a ação foi feita para subir mais. A variação de cota do fundo imobiliário normalmente vai ficar no 0 a 0, você vai abrir lá o HGLG, de 5 anos para cá tá a mesma coisa, R$ 150, R$ 170, bateu 141 agora, vai ficar sempre mais ou menos isso aí. Porque eles repassam o lucro através das vendas, dividendos e tal. E aí você abre a TIR, cara, a TIR tá de 18, 19, muitos fundos, não são poucos não, são muitos fundos. Isso é ROI de Banco do Brasil, é ROI de Banco Itaú.
Então, assim, eu acredito que os fundos imobiliários bem escolhidos, descontados, se você está indexando sua carteira de verdade, né? Porque tem muita gente que usa os fundos imobiliários só para investir em fundo imobiliário de papel. Fundo imobiliário de papel é renda fixa. É, Só eu ia tem uma falar casca exatamente diferente. isso, Só exato, tem uma casca diferente. exato. Então, se você está investindo em fundo imobiliário para se expor em real estate, para você se expor em garantia real, em imóvel de verdade, fundo de tijolo, principalmente nesse momento que tá descontado pra caramba, é coisa de louco, assim, o tanto que tá descontado. Cara, você vai ter bons frutos também. Você vai ter, inclusive, valorização de cota, talvez até mais rápido do que as ações, porque os fundos imobiliários, uma coisa que aconteceu agora, que foi muito coisa de louco, assim, cara. Não sei se você chegou a ver isso. Se você pega todas as outras crises, 2020, vamos pegar as principais, né? 2008, 2015, 2020. Cara, as ações caíram primeiro que os fundos imobiliários. Você vê lá os índices, o Ibovespa sempre Uhum. despencava primeiro. Dessa vez, os fundos imobiliários caíram primeiro, cara. Foi coisa de louco que caiu 12%, a volatilidade 12%. É, Isso não é é qualquer coisa é não. bastante. É 2, 3% a gente vê a volatilidade fixa. E nessa vez a gente viu 12%. Então, já tá gritando que tá descontado. Você prefere os fundos de tijolo então, quando você investe? Ou você tem fundo de papel? Não, tem o fundo de papel também, mas a minha carteira de fundos imobiliários, neste momento, 80% é tijolo. É Entendi. porque agora a gente tem a oportunidade de comprar os imóveis muito mais baratos. Uhum. Por exemplo, chegar um momento em que a taxa Selic está de 2%. Com certeza os fundos de tijolos vão estar muito valorizados, essa é a tendência, né, nem sempre obedece à tendência, mas normalmente vai estar super valorizado. E aí a minha tendência é que eu rebalanceie um pouco mais minha carteira nessa parte de setor, talvez eu tenha um pouquinho mais de fundo de papel, porque eles vão estar descontados. Então o fundo de papel, os fundos imobiliários, eles são legais, porque o investidor leigo, ele consegue, com uma classe só de ativos, que é os fundos imobiliários, fazer correlação negativa entre elas. Faz sentido. Os fundos de tijolos fazem correlação negativa com os fundos de papéis, Uhum. né, indexados ao CDI. O IPCA nem vai funcionar tanto assim, mas indexado ao CDI vai funcionar. Então você consegue ir rebalanceando sua carteira de acordo com o cenário macroeconômico. Faz E sentido, nesse momento, prudente a gente ter mais tijolo do que papel. faz sentido. Você até mencionou os fundos imobiliários lá nos Estados Unidos, os tal dos REITs, né, e uma das principais diferenças na minha visão é que lá, no final do dia, eh, são empresas de fato lá e aqui são os fundos. Enfim, não que isso mude tanto assim na concepção do cara querer investir ou não, mas é uma das razões do porquê que eles conseguem algumas coisas que os fundos imobiliários aqui não conseguem, como você estava mencionando. E aí a minha pergunta para você é o seguinte: quando você está pensando em renda passiva, você tem várias opções. Tem os fundos imobiliários, tem as ações pagadoras de dividendos aqui, você tem os próprios REITs lá fora, ou até mesmo os estoques que pagam dividendos. Quando você está montando essa carteira de renda passiva, você prioriza ter uma renda passiva em real, porque você mora aqui, ou você não tem essa preocupação e gosta de criar essa carteira, de renda passiva lá Ó, fora e aqui também? essa pergunta é genial, cara, porque dentro da minha turma de alunos tem muita gente do lado de fora, sabe? Sim. Tem muita gente de Portugal, tem Uhum. muita gente de lá É dos que às Estados vezes Unidos. para o cara não vale a pena fazer uma É, não passiva em faz real, né. sentido. E aí eu sempre faço a pergunta pro cara: "Onde você planeja passar a sua aposentadoria? Onde você vai aposentar, você vai morar onde?". Porque isso é muito importante, porque querendo ou não, você receber sua renda passiva em dólar e você trazer isso para o Brasil, cara, você vai ter um custo aqui, né. Sim. Então assim, hoje quando eu olho pra minha carteira e eu não planejo sair do Brasil, né, só se o papai do céu mandar, Uhum. então como eu quero me aposentar aqui e tal, eu tô fazendo o meu fluxo de caixa aqui. Aqui. Então eu prefiro a minha renda passiva aqui. Lá no exterior, e não faz sentido você não ter ativos no exterior, tem que ter, pelo amor de Deus. Concordo também. Não é porque você tá montando sua renda passiva aqui que você não tem que ter exterior, não, tem que ter exterior. Só que você pode ter isso com muito mais parcimônia. Eu acredito que a gente é muito mais eficiente, o meu tempo é limitado, o seu Hum. tempo é limitado. Vamos supor que você trabalhe aí das 8 às 8, aí você tem um tempo limitado, você não é um gestor, você não tá dentro de uma empresa que analisa fundo imobiliário, ação, exterior, você não tá assim. Então a gente tem hoje um mecanismo, graças a Deus, pelo mercado americano ser eficiente, a gente tem um mecanismo de investimento lá que facilita pra caramba, que são os ETFs. Eu concordo 100%. Então, pra que eu vou perder tempo estudando as empresas americanas, se eu compro um ETF que já representa, pô, as ações americanas já representam quase 50% de todo o Uhum. poder monetário econômico mundial, e me entrega um resultado de eu estava fazendo essa pesquisa desde 1994, quando trocou o Plano Real, eu tirei 94, coloquei 95, já estava mais estabilizado. Cara, se a gente pegar o SP500, ele valorizou junto com o dólar, valorizou mais ou menos frente ao real 5,87% ao ano. O só de você ter dólar, É, você já já é tem uma uma boa proteção referência. da inflação. Exato. Só que se você trocar real por dólar é só câmbio. Você pega esse dólar e ainda investe em SP500, cara, Sim, você tem uma rentabilidade de 18% ao ano. exato. Então, pra que eu vou fazer stock picking lá? É verdade. Eu posso Concordo. pegar, já que eu quero minha renda passiva aqui,
Eu posso pegar, isso vai de sua média de alocação, não tem problema nenhum você fazer stock pick lá também, tá. Mas eu acho eu sou mais eficiente estudando as empresas aqui, fazer stock pick aqui no Brasil, que aqui você vê a nota de R$ 20 jogada no chão. Exato. Lá nos Estados Unidos você até vê, mas você tem que estar muito preparado pra você pegar. Então é muito mais difícil. O próprio Warren Buffett tem dificuldade de bater o SP500. Quem sou eu pra poder bater, né? O Warren Buffett ele fala: "Pô, você que é investidor", tem até o livro ali, o livro mais genial que eu já vi, que inclusive a capa é a mais genial de tudo, que é o Investidor de Bom Senso. Uhum. Se ter bom senso na hora de você investir, cara, você vai bater um alfa aí e vai ser um alfa alto, porque hoje a sociedade ela é medíocre como um todo, né? Sim. Os alunos é impressionante, cara. O pessoal do YouTube e quem decide dar um passo a mais e vira um aluno. Eles acham que ler relatório gerencial é coisa de gestor, cara. É. Já ler relatório gerencial do seu fundo imobiliário, cara, é sua obrigação. Exato, é obrigação é o seu dinheiro que tá lá, mano, é muito louco os caras não querer ler onde está o dinheiro, né, o seu dinheiro. Vai comprar um lote, vai construir uma casa, vai alugar essa você não vai olhar lá, você não vai lá nenhuma vez, como assim? Você tem que ler um relatório, então isso é básico. Aí quem lê relatório gerencial hoje já sai na frente das pessoas, que isso é o básico, cara. Exato. Então assim, fazer stock picking no Brasil é muito mais confortável, é muito mais fácil, Uhum. né, você consegue aqui sim bater a média de maneira mais fácil do que lá nos Estados Unidos. Lá pra você fazer stock pick, bater o SP500 lá é mais difícil, cara. Então hoje a minha carteira é distribuída e eu gasto muita energia pra fazer stock pick no Brasil, tanto em ações quanto fundos imobiliários. Na parte do exterior e cripto, cara, cripto é Bitcoin, eu não faço meme coin, nada, Você não. compra Bitcoin direto ou ETF de Bitcoin? Não, Bitcoin Bitcoin direto, direto. Bitcoin direto. E aí, a parte do exterior é só Só ETF. SP500. Inclusive, tem uma discussão sobre você comprar aqui, você comprar lá fora, né, Uhum. o que que gera mais taxa, o que que gera mais retorno. Hoje eu compro IVVB11 aqui no Brasil. Até os primeiros 15 anos faz sentido você comprar IVVB11. Eu acredito que a taxa de spread, essas coisas vão começar a baixar e Uhum. cada vez mais vai valer mais a pena você investir lá fora. Mas por enquanto vale muito a pena você investir aqui. E com certeza também, se esse mercado evoluir muito, a BlackRock lá que cobra uma taxa de administração de 0,20 vai baixar também. Sim, Então, ao mesmo tempo que o spread, o EOF e tal vai baixando, como por exemplo o Banco Inter baixou pra caramba, sim. a Nomad baixou pra caramba e tal, do mesmo jeito a BlackRock vai baixando a taxa de administração, né? Então tem sempre essa concorrência. Se você vai deixar por muito, muito, muito longo prazo, talvez já faça sentido, até para você diluir o risco de Brasil, você investir lá fora diretamente no IVV. Os caras só pegaram o IVV, colocaram um B de Brasil e 11 É, e jogaram para cá. é, eu concordo, eu faço isso na minha carteira pessoal também. A minha diferença é que eu invisto diretamente lá fora, sempre desde o princípio, né, então tem o Brasil e tem Estados Unidos, e aí eu separo esses 2 patrimônios, eu nem fico conversando um com o outro, então eu não fico fazendo o câmbio. O que Boa. eu recebo em dólar eu faço em dólar, o que eu recebo em real eu faço em real, justamente igualzinho você tá falando. E aí uma coisa que você estava comentando sobre essa ideia de investir via ETF lá fora, na época da faculdade, eu me lembro, só uma curiosidade aqui, a gente estava numa das aulas de finanças lá, o professor deu um paper lá, um artigo que era pra gente ler sobre o Eugene Fama, que fez uma teoria que ele chamou de não é teoria, né, uma hipótese dos mercados eficientes. Que ele ficava estudando, né, como que eram formados os preços no mercado de capital, e aí ele trouxe essa conclusão que o mercado norte-americano ele tende a ser cada vez mais eficiente, muito mais eficiente do que outros mercados, pela liquidez, pelo acesso à informação, enfim, pelo tamanho. E aí chega-se à conclusão que, portanto, se o mercado ele é tão eficiente, o stock pick fica tão difícil, essa geração de alfa é tão difícil, que é mais fácil se expor ao índice do mercado. ETF de S&P 500. E aí você pega um outro estudo, eu estava vendo, se eu não me engano, dos últimos 50 anos, como que os fundos dos Estados Unidos performaram frente ao S&P 500. É assim, estatisticamente, zero dos fundos performam o S&P 500 É no longo loucura, prazo. Ou seja, você estaria pagando taxa de administração para esses fundos, um custo seria muito maior, e em vez de você podia ficar parado no S&P 500, você ganharia muito sem mais, dor de cabeça. sem dor de cabeça nenhuma. Então, eu concordo 100%, eu acho que é isso que funciona nos Estados Unidos, assim. E aqui no Brasil é aquilo que você comentou, é muito mais fácil da gente encontrar uma nota de R$ 50 caída no chão. Lá fora é muito mais difícil, isso aqui é a eficiência do mercado, né, enfim. Então eu concordo 100%.